Romanos 15. Vivendo em unidade e esperança, uma mensagem para os dias de hoje. Vamos falar sobre Romanos capítulo 15, aquele momento em que Paulo parece dizer: gente, bora viver em paz e harmonia, porque Deus merece que a gente se entenda. Este capítulo traz uma mensagem poderosa que combina encorajamento, propósito e um lembrete essencial: a nossa vida tem um objetivo maior. Aqui, Paulo nos desafia a olhar além de nós mesmos, a viver com paciência, aceitação e unidade, refletindo o amor de Cristo em nossas ações. Vamos explorar essa passagem de forma leve e prática, sem abrir mão de sua profundidade espiritual. Antes de avançarmos, que tal começar lendo o capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos? Assim, estaremos todos na mesma página para mergulhar nessa reflexão. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma, que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios, e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria, e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Paulo começa o capítulo dizendo que os fortes na fé têm o dever de ajudar os fracos. Pense nisso como um time de futebol: se o goleiro começa a reclamar que o atacante não sabe chutar, o jogo desanda. O segredo é trabalhar juntos e não ficar apontando dedos. Afinal, quem gosta de um time em que cada um só joga por si? Nos dias de hoje,
isso se aplica à nossa convivência. Em vez de criticar quem está começando na fé ou ainda tropeçando, que tal ser aquele amigo que diz: "Ei, conta comigo para melhorar"? A ideia é simples: construir pontes, não muros. Paciência, porque nem todo mundo é rápido no Wi-Fi espiritual. Paulo também fala sobre paciência e encorajamento, virtudes que parecem ter se tornado um artigo de luxo nos dias de hoje. Vivemos em um mundo acelerado, onde tudo precisa acontecer no agora. Desde mensagens instantâneas até entregas em minutos, a sociedade valoriza a rapidez. Mas a caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E nessa jornada, o que realmente importa não é a velocidade, mas a constância e a perseverança. Paciência significa entender que cada pessoa está em uma etapa diferente da sua jornada de fé. Não adianta querer apressar o crescimento espiritual de alguém, assim como não adianta gritar com uma planta para que ela cresça mais rápido. As maiores árvores que vemos hoje começaram como sementes pequenas, sendo regadas com cuidado e paciência. Além disso, é importante aplicar essa paciência a si mesmo. Há momentos em que você pode se sentir frustrado por não estar avançando tão rápido quanto gostaria. Mas lembre-se, Deus não está cronometrando o seu progresso. Ele está mais interessado no processo do que na rapidez com que você chega ao destino. Ah, e um lembrete importante: Deus também não te chamou para ser o fiscal espiritual dos outros. Não foi você quem distribuiu a graça, então não precisa ficar cobrando boletos de crescimento espiritual dos irmãos. Seu papel é encorajar, ajudar e amar, deixando o resto com Deus. Resumindo, paciência e encorajamento são ferramentas poderosas na vida cristã, tanto para você quanto para aqueles ao seu redor. Use-as com sabedoria e verá como elas transformam relações e promovem um ambiente onde todos podem crescer juntos na fé. Esperança, o melhor está por vir. A cereja do bolo de Romanos 15. Paulo nos lembra que a esperança vem de Deus. Ele é o Deus da esperança, versículo 13. E isso significa que, mesmo quando tudo parece desmoronar, há uma fonte inesgotável de força e alegria disponível para você. Nos dias de hoje, onde as notícias ruins parecem competir para ver quem nos desanima mais, essa mensagem é um abraço quentinho para a alma. Confie que Deus tem o controle, enquanto isso, seja um espalhador de esperança. Afinal, ninguém gosta de andar com alguém que só reclama, né? Aplicação prática. Primeiro, ajude, não julgue. Se você vê alguém precisando de apoio, estenda a mão. Não seja aquele que aponta o dedo para os erros ou dificuldades dos outros, seja aquele que oferece ajuda para levantar. Lembre-se de que ninguém gosta de se sentir criticado ou isolado. Em vez disso, demonstre empatia e amor, refletindo a graça que Deus já derramou sobre você. Pergunte a si mesmo: o que Jesus faria nessa situação? Ele certamente estenderia a mão, não o julgamento. Na prática, isso pode significar algo tão simples quanto ouvir alguém que está passando por dificuldades, oferecer conselhos construtivos ou até ajudar de forma prática, como uma visita, uma oração ou um gesto de generosidade. Segundo, seja paciente. Lembre-se de que cada pessoa tem seu próprio ritmo de crescimento espiritual. Alguns aprendem e se desenvolvem mais rápido, enquanto outros precisam de mais tempo e experiências para amadurecer. Forçar alguém a avançar mais rápido do que pode é como tentar empurrar uma borboleta para fora do casulo, você acaba prejudicando o processo. Praticar a paciência também significa reconhecer que Deus está trabalhando na vida de cada pessoa no tempo dele. Então, em vez de se frustrar, confie que Ele é fiel para completar a boa obra que começou em cada um. Use essa paciência para dar apoio e não desistir das pessoas, mesmo quando o progresso parecer lento. Terceiro, espalhe esperança. Seja aquele que traz boas notícias, que encoraja os outros e os ajuda a confiar em Deus. Vivemos em um mundo cheio de notícias ruins e desânimo, mas como cristãos, somos chamados a ser mensageiros da esperança que vem de Cristo. Isso pode significar compartilhar um versículo bíblico, testemunhar como Deus tem agido em sua vida ou simplesmente oferecer palavras de incentivo a quem está passando por um momento difícil. Não subestime o impacto de um sorriso sincero, uma palavra amiga ou até mesmo de dizer: Deus está no controle,
e ele nunca falha. Ser um espalhador de esperança é lembrar aos outros que, não importa o quão desafiadora seja a situação, o Deus da esperança os encherá de paz e alegria. Resumindo, esses 3 passos, ajudar, ser paciente e espalhar esperança, são atitudes práticas e poderosas que transformam vidas. Colocá-los em prática não apenas abençoa quem está ao seu redor, mas também reflete o caráter de Cristo em você. Então, que tal começar hoje mesmo? Seja a luz que alguém precisa. Conclusão: vivendo para glorificar a Deus. No final, Paulo nos lembra que a nossa vida deve glorificar a Deus. Ou seja, todas as nossas ações, seja ajudando, sendo pacientes ou espalhando esperança, têm um propósito maior. Então, que tal começar hoje? Se você está forte, ajude. Se está fraco, peça ajuda. Mas, acima de tudo, viva como alguém que reflete a luz de Cristo. E lembre-se, Deus é paciente, então não se cobre demais. Ele está construindo algo incrível em você, um tijolo por vez. Agora vai lá, aplica essa palavra no seu dia e compartilha com quem precisa. Muito obrigado por sua companhia ao longo dessa série sobre Romanos. Este foi o penúltimo capítulo, e no próximo vídeo concluiremos a jornada com o capítulo 16. Tem sido uma bênção compartilhar essas reflexões com você e mergulhar juntos nos ensinamentos profundos dessa carta tão rica. Agora, para encerrar este vídeo de forma especial, quero compartilhar uma adaptação do capítulo 15, como se Paulo estivesse escrevendo diretamente para a igreja no Brasil de hoje. Espero que essa releitura traga uma nova perspectiva e toque o seu coração. Vamos juntos conferir? Romanos 15, Carta de Paulo à Igreja do Brasil de hoje. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo a vocês, que vivem em uma terra cheia de desafios, diversidades culturais e opiniões diferentes dentro da igreja. Mas o Senhor os chamou para serem uma só família, unidos em propósito e amor. Suportem uns aos outros com paciência. Se vocês se consideram maduros na fé, ajudem os mais novos ou aqueles que ainda estão aprendendo. Não vivam apenas para agradar a si mesmos. Cada um de vocês deve buscar o bem do próximo, para fortalecê-lo e edificá-lo. Afinal, o próprio Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Pelo contrário, ele suportou ofensas e desprezos por amor a nós. Então, meu povo, lembrem-se, a paciência e o encorajamento vêm de Deus. E meu desejo é que vocês vivam em harmonia, como um coral bem afinado, para que possam glorificar a Deus de forma unânime. Nada de divisões ou picuinhas, hein? Aceitem uns aos outros. Assim como Cristo os aceitou, aceitem uns aos outros. Não importa de onde vem, a cor da pele, o estilo de música que preferem no culto ou se gostam de café depois da reunião. Deus chamou todos vocês para fazerem parte do seu plano, e isso é motivo de celebração. Lembre-se, Jesus veio para confirmar as promessas feitas a Israel, mas também para alcançar os gentios, ou seja, todo mundo. Então, parem de criar barreiras entre vocês e sejam instrumentos de inclusão e amor. Deus é a fonte da esperança. Igreja do Brasil, o meu desejo é que vocês sejam cheios de alegria e paz, porque confiam no Senhor. Assim, o Espírito Santo os capacitará a transbordar de esperança. Não fiquem desanimados diante dos problemas do país ou das dificuldades do dia a dia. Deus está no controle, e a esperança que Ele oferece é maior do que qualquer crise. Sejam luz para o mundo. Assim como me esforcei para levar o Evangelho a lugares onde Cristo ainda não era conhecido, encorajo vocês a fazerem o mesmo. Há tanta gente ao seu redor que precisa ouvir a mensagem de salvação. Não fiquem acomodados apenas dentro das 4 paredes da igreja. O mundo lá fora precisa ver o amor de Cristo através de vocês. Uma oração pela Igreja do Brasil. Que o Deus da paz esteja com todos vocês enquanto trabalham para espalhar o Evangelho e viver em unidade. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos nessa jornada. Deus os fortalece, e eu também oro por vocês constantemente. Fiquem firmes, amem uns aos outros e vivam para a glória de Deus. Com amor em Cristo. Paulo.